quando ele falava com sinceridade. Eu já não sei mais o que esperar de você, disse ela. Isso é bom ou ruim? Perguntou ele, abrindo a porta do carro para ela. Eu não sei ainda, respondeu Beatriz entrando. Só sei que é diferente. Júlio deu a volta e entrou também. Quando ligou o carro, ficou parado sem arrancar. Beatriz, posso te falar uma coisa antes de a gente ir? Pode, disse ela. Ele respirou fundo. Eu nunca senti essa calma que eu sinto quando estou perto de você. Nem nos meus melhores dias. Ela ficou completamente quieta, porque não sabia como reagir àquele tipo de verdade. Eu não sei o que dizer, falou ela baixinho. Não precisa dizer nada, disse ele. Eu só queria que você soubesse. Júlio dirigiu devagar, sem pressa. O clima no carro era suave, cheio de algo que os dois sentiam, mas ainda não tinham coragem de dar nome. Você quer que eu te deixe em casa? Perguntou ele ao virar na rua principal. Não ainda. Eu quero respirar um pouco, sair um pouco dos meus problemas, sabe? Então escolhe um lugar. Eu te levo. Beatriz olhou pela janela e viu a pracinha da cidade, com bancos antigos, poucas luzes acesas e crianças correndo mesmo com a luz quase indo embora. Ali, disse ela. Quero parar ali. Ele estacionou perto da pracinha. Os dois desceram e caminharam até o banco sob a árvore mais alta. O vento era leve, fresco, e a praça tinha aquele barulho de cidade pequena que conforta. Eu vinha muito aqui quando era criança, disse ela. Era o único lugar onde eu conseguia imaginar que minha vida podia ser diferente. E agora? E perguntou ele sentando ao lado dela. Agora eu não sei. Parece que tudo está acontecendo rápido demais e, ao mesmo tempo, parece certo. Júlio apoiou os braços nos joelhos e encarou o chão. Eu sempre achei que tinha tudo o que precisava. Dinheiro, conforto, segurança. Mas perto de você eu percebo que eu não sabia nada da vida. Não fala assim, disse ela. Você só viveu de outra forma. Eu vivi longe do que importa, disse ele. Longe do que é simples, do que é real. Beatriz ficou em silêncio. Júlio levantou o rosto e encontrou o olhar dela. Beatriz, eu preciso te perguntar algo. Algo que eu tenho tentado segurar. Ela respirou mais fundo do que pretendia. Pergunta. Você sente que alguma coisa está mudando entre nós? O coração dela deu um salto. Júlio, murmurou ela. Eu não sei se estou pronta para responder isso. Tudo bem, disse ele sem hesitar. Eu não quero te apressar. Não quero que você fique assustada. Ela olhou para ele de lado. Eu não estou assustada com você. Estou assustada comigo mesma. Com o que estou sentindo. Então sente comigo, disse ele. Sem pressa, sem medo. Beatriz sorriu de um jeito pequeno, mas verdadeiro. Eu nunca imaginei que fosse ouvir algo assim de você. E eu nunca imaginei que fosse dizer. Eles continuaram ali, sentados no banco, apenas sentindo a presença um do outro. Não havia barulho, não havia interrupção. Apenas os dois, a noite chegando devagar e aquele sentimento crescendo silencioso. Júlio então virou um pouco o corpo e olhou para ela com um cuidado que ela nunca tinha recebido de ninguém. Se um dia você achar que quer tentar, eu estarei aqui. Eu sei, respondeu ela. Isso é o que mais me assusta e mais me acalma ao mesmo tempo. Ele sorriu leve. E eu aceito os dois. Os dois o quê? Seu medo e sua calma? Os dois fazem parte de você. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, não desviou o olhar. A noite avançou, mas naquele banco da pracinha, algo muito maior tinha começado. Algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que nenhum dos dois queria perder. A noite já tinha tomado conta da cidade quando Júlio e Beatriz decidiram levantar do banco da praça. O vento estava mais frio, mas nenhum dos dois parecia se importar. Eles caminharam devagar em direção ao carro, cada um perdido nos próprios pensamentos, mas presos na mesma sensação. Alguma coisa tinha mudado ali. Eu te levo para casa, disse Júlio quando abriram as portas. Tá bom, respondeu Beatriz, entrando devagar, como se ainda estivesse tentando entender a própria respiração. O carro começou a se mover pela rua iluminada por poucos postes. As casas simples passavam devagar pela janela, e Beatriz olhava tudo como se estivesse vendo a cidade pela primeira vez.
Júlio, por outro lado, olhava discretamente para ela sempre que podia. Você está muito quieta, comentou ele. É que eu acho que minha vida virou do avesso hoje, disse ela com um sorriso fraco, mas sincero. A minha também virou, respondeu ele. Ela olhou para ele por alguns segundos. Você fala isso como se estivesse feliz com isso. Eu estou, disse ele sem hesitar. Desde que você entrou na minha vida, eu não sinto mais aquele vazio que eu fingia que não existia. Beatriz desviou o olhar de novo, porque ouvir aquilo era forte demais. Eu tenho medo de acreditar nessas coisas, disse ela. Então deixa que eu acredito pelos dois, até você confiar também, respondeu ele com a voz calma. Quando chegaram à rua onde Beatriz morava, ela ficou olhando para a própria casa por alguns segundos antes de falar. Você quer entrar? Só por alguns minutos. Minha mãe já deve estar dormindo. Mas eu não sei, acho que não quero terminar essa noite tão rápido. Júlio sorriu, não de surpresa, mas de alívio. Quero sim. Os dois saíram do carro e entraram na casa simples. A sala era pequena, arrumada com cuidado, cheia de detalhes que mostravam a vida simples e verdadeira que Beatriz sempre teve. Uma coberta dobrada no sofá, um vaso com flores artificiais, fotos antigas pregadas na parede. É pequena, disse ela mexendo nas mãos. É acolhedora, respondeu ele, observando tudo com um respeito enorme. Dá para ver que tem história aqui dentro. Beatriz caminhou até a cozinha e voltou, com 2 copos de água. Desculpa não ter nada melhor para oferecer. Beatriz, você não precisa me oferecer nada, disse ele. Só estar aqui já é mais do que eu esperava. Ela se sentou no sofá e ele se sentou ao lado, deixando um espaço, mas um espaço pequeno, como se o ar entre os dois estivesse diminuindo a cada minuto. Eu fiquei pensando em tudo que você disse na praça, falou ela com a voz baixa. E eu fiquei pensando em tudo que você não disse, respondeu ele. Eu não disse porque eu não sei o que fazer com o que eu sinto, confessou ela. Então deixa eu te fazer uma pergunta, disse ele. Qual? O que você sente quando está perto de mim? Beatriz abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Ela encostou as costas no sofá e soltou o ar devagar. Eu sinto paz. E isso me assusta porque eu nunca senti paz com ninguém antes. Mas ao mesmo tempo eu sinto medo. Medo de me machucar. Medo de não ser suficiente. Medo de não conseguir acompanhar sua vida. Júlio chegou um pouco mais perto, sem tocar nela. Você não precisa acompanhar minha vida. Eu quero caminhar do seu lado, no seu ritmo. Os olhos dela começaram a brilhar. Eu não sei se eu mereço isso, disse ela. Você merece muito mais do que isso, respondeu ele com firmeza. E eu quero ser o homem que prova isso para você todos os dias. Beatriz engoliu seco. Júlio, eu tenho medo de te deixar entrar na minha vida. E eu tenho medo de não entrar, disse ele. Ela riu brevemente, com lágrimas nos olhos. Como você consegue falar essas coisas assim tão fácil? Porque quando a gente perde tempo demais escondendo o que sente, a vida passa. E eu não quero mais que a minha passe sem você. Nela, Beatriz olhou para ele de uma maneira que nunca tinha olhado antes. Você está falando sério mesmo, né? Mais sério do que já fui em toda a minha vida, disse ele. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era um silêncio cheio de respostas, cheio de entendimento. Beatriz respirou fundo, colocou as mãos no colo e falou com o coração. Eu quero tentar, Júlio. Eu quero ver onde isso leva a gente. Mesmo com medo, mesmo sem saber tudo ainda. Eu quero tentar com você. Júlio fechou os olhos por um instante, como se aquela frase fosse algo que ele esperava há muito tempo. Quando abriu, havia um brilho diferente. Obrigado, disse ele. Por quê? Perguntou ela. Por me deixar entrar nesse mundo que é tão seu. Eu prometo que vou cuidar disso com tudo que eu sou. Ela sorriu. E dessa vez, o sorriso veio completo. Sem timidez, sem esconder nada. Então... A gente começa quando? Agora, disse ele. A gente começa agora. Os dois riram juntos pela primeira vez, como se o peso tivesse saído dos ombros dos dois ao mesmo tempo. Beatriz encostou devagar a cabeça no ombro dele. Isso parece tão certo, disse ela. É porque é certo, respondeu ele. E ali, naquela sala pequena,
com móveis simples e um silêncio bonito preenchendo tudo. Júlio e Beatriz começaram algo que nenhum dos dois esperava encontrar na vida. Um amor que não nasceu da riqueza ou da necessidade. Nasceu da coragem, nasceu da verdade e nasceu do encontro raro entre duas pessoas de mundos diferentes que descobriram que o coração não vê diferença nenhuma. Era simples, era leve, era real e era o começo da história mais linda que eles viveriam. A história que desde o primeiro segundo já tinha sido escrita para os dois. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.